Vamos continuar com o nosso curso de estatística. Vamos falar agora sobre a amostragem. A amostragem é o processo em que se obtém uma fração da população. Para poder obter dados, existem dois caminhos. Um é o censo, em que se consulta toda a população. O outro processo é conhecido como amostragem. Existem vários tipos de amostragem. Vamos analisar os tipos de amostragem que aparecem em concurso público, no seu concurso, e aí depois veremos como calcular o tamanho de uma amostra. Observe. A amostragem é um processo de obtenção de amostras que são uma pequena parte de uma população. Existe a chamada amostragem probabilística. A amostragem probabilística é aquela em que cada elemento da população tem uma chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado para compor a amostra. Então, se cada elemento da população tem uma chance, uma probabilidade de ser escolhido, então essa amostra é conhecida como amostra probabilística. Sua característica primordial é que podem ser submetidas a tratamento estatístico, que permite compensar erros amostrais e outros aspectos relevantes para a representatividade e significância da amostra. Então existe a amostra probabilística e a amostra não probabilística. A amostra é probabilística, mais uma vez repetindo, quando cada elemento da população tem uma chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado. Bom, existem vários modelos de amostragem. Então vamos ver cada modelo que é citado aí nos editais e aí depois veremos algumas questões e cálculo de tamanho de amostra. A amostra aleatória simples, muito importante, esse tipo de amostragem aleatória simples. A escolha de um indivíduo entre uma população ao acaso aleatória, quando cada membro da população tem a mesma probabilidade de ser escolhido. Bom, vimos antes que a amostragem é probabilística quando existe uma probabilidade diferente de zero de um indivíduo ser escolhido. E quando a probabilidade é igual para cada elemento, para cada membro da população, é chamado de amostragem aleatória simples. A amostragem aleatória simples é um tipo de amostragem probabilística mais utilizada. Dá exatidão e eficácia à amostragem, além de ser procedimento mais fácil a ser aplicado. Todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de pertencer à amostra. A amostragem aleatória simples pode apresentar dois tipos: sem reposição, onde o indivíduo é sorteado, mas ele não é colocado de volta, e com reposição, ou seja, que ele é colocado de volta na amostra após o sorteio. Então existem duas possibilidades, com reposição e sem reposição. Bom, existe o principal modelo de amostragem, a amostragem aleatória simples. Cada indivíduo tem a mesma probabilidade de ser sorteado para a amostra. Então, repetindo, existe a amostra probabilística e a amostra não probabilística. A amostra probabilística, a amostragem probabilística, é quando existe uma probabilidade diferente de zero do indivíduo ser sorteado. E a amostragem é aleatória simples, quando essa probabilidade é exatamente igual para cada indivíduo. Existe também a amostragem sistemática. A amostragem sistemática é uma amostragem aleatória sistemática, é uma variante da amostragem aleatória simples, que se usa quando os elementos da população estão organizados de forma sequencial. Então, se os elementos de uma amostragem estão dispostos organizados de forma sequencial, então temos uma amostragem sistemática. É uma variação de precedente. A população ou a relação de seus componentes deve ser ordenada de forma tal que cada elemento seja identificado univocamente pela posição. Por exemplo, se tivermos pessoas, vamos
classificadas, numeradas. Então tem uma pessoa número 1, uma pessoa número 2, a pessoa número 3. Então esses elementos são identificados por sua numeração, até número 100. Então aí temos uma amostragem aleatória sistemática. Continuando, existe a amostragem por grupo ou conglomerados. Amostragem por grupo ou conglomerados. A amostragem por conglomerados ou grupos é rápida, barata e eficiente. É a unidade de amostragem, e a unidade de amostragem não é mais o indivíduo, mas um conjunto facilmente encontrado e identificado, cujos elementos já estão ou podem ser rapidamente cadastrados. O único problema é que os conglomerados raramente são do mesmo tamanho e o que torna difícil ou até mesmo não permite controlar a amplitude da amostra. Recorre-se geralmente a técnicas estatísticas para contornar tal dificuldade. Então, outra forma de amostragem é a amostragem por conglomerados. Aí você não escolhe um indivíduo, escolhe um grupo. Você escolhe grupos. Existe a amostragem estratificada. A amostragem estratificada é a técnica de amostragem. Essa técnica de amostragem usa informações existentes sobre a população para que o processo de amostragem seja mais eficiente. A lógica que assiste à estratificação de uma população é a da identificação de grupos que variam entre si no que diz respeito ao parâmetro de estudo, mas muito pouco dentro de si mesmo, ou seja, cada um é homogêneo e com pouca variabilidade. As 3 etapas que se definem uma amostra estratificada são: definir os estratos, selecionar os elementos dentro de cada extrato mediante um processo aleatório simples e conjugar os elementos selecionados em cada extrato, que na sua totalidade consiste a amostra. O método de amostragem estratificada tem a vantagem de ser mais eficiente que os métodos de amostragem simples ou sistemática, pois é mais econômico em termos de tempo e dinheiro e fornecem resultados com menor probabilidade de erro associado. Bom, a amostragem estratificada, por exemplo, você pode usar como parâmetro a idade, a faixa etária. Então, eu posso fazer uma amostragem a partir, escolher um grupo numa faixa etária dos 20 aos 30, depois 30 aos 40, 40 a 50 anos, 50 a 60 e assim por diante. Então, você pode fazer a amostragem escolhendo determinadas faixas. É chamado de amostragem estratificada. Bom, em prova é necessário que você conheça esses conceitos e os diferencie. Vamos ver aí questões que apareceram em prova. Bom, antes disso, ainda temos aqui a amostragem não probabilística. É aquela em que a seleção dos elementos da população para compor a amostra depende, ao menos em parte, do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo. Não há nenhuma chance conhecida de que o elemento qualquer da população venha a fazer parte da amostra. Isso é chamado de amostragem não probabilística. A característica principal das técnicas de amostragem não probabilística é que não fazem uso de formas aleatórias e seleção, e torna impossível a aplicação de fórmulas estatísticas para o cálculo. Por exemplo, entre outros, o erro da amostra. De outro modo, não podem ser objetos de certos tipos de tratamento estatístico. Então, inicialmente vimos a amostragem probabilística, onde cada indivíduo tem uma probabilidade de ser sorteado e essa probabilidade tem que ser diferente de zero, e a amostragem não probabilística, onde não tem como se quantificar a probabilidade de que o indivíduo faça parte da amostra. Bom, temos aqui exemplos de questões de prova, é necessário que você identifique cada situação dessa citada. O plano de amostragem probabilística, em que a escolha dos itens a serem testados ocorre de forma aleatória, mas dentro de uma parte da população que se apresenta um comportamento homogêneo. Então, olha só a definição. O plano de amostragem probabilística, em que a escolha dos itens a serem tratados ocorre de forma aleatória, mas dentro de uma parte da população que se apresenta um comportamento homogêneo. É do tipo
aleatória, randômica, por conglomerado, sistêmica ou estratificada? Bom, se você prestou atenção aí no que foi dito antes, ó, o resultado dessa questão é uma amostragem estratificada. Na amostragem estratificada, você utiliza, é uma amostragem probabilística, é uma amostragem aleatória, só que eu tenho a escolha de grupos, né? Temos comportamento homogêneo dentro de cada grupo, dentro de cada extrato. Segunda questão, para propiciar representatividade da população contábil aplicada nos testes de auditoria, o auditor pode estipular intervalos uniformes, entre os itens a serem selecionados com um método de seleção de amostra denominado, estipular intervalos uniformes é denominado números aleatórios, amostragem de atributo, amostragem sistêmica, por bloco ou por acaso. Bom, o resultado dessa questão é uma amostragem do tipo sistêmica. A amostragem sistêmica é aquela em que se utilizam, pode-se estipular intervalos uniformes entre os itens a serem selecionados. Então, como eu disse, isso aparece nas provas de concurso, é necessário que você consiga diferenciar uma situação da outra. Próxima questão. O objetivo de uma pesquisa era... O objetivo de uma pesquisa era o de obter relativamente aos moradores de um bairro informações sobre duas variáveis, nível educacional e renda familiar. Para cumprir tal objetivo, todos os membros foram entrevistados e arguídos quanto ao nível educacional. Bom, nível educacional, então foram todos que foram consultados. Dentro do domicílio do bairro, foram selecionados aleatoriamente 300 moradores para informar a renda familiar. Então, a renda familiar utilizou uma amostra de tamanho 300. As abordagens utilizadas para as variáveis nível educacional e renda familiar foram, respectivamente, censo e amostragem por conglomerados, amostragem aleatória e amostragem sistemática, censo e amostragem casual simples, amostragem estratificada e amostragem sistemática, amostragem sistemática e amostragem em 2 estágios. O que é a resposta dessa questão? Bom, o nível educacional foi testado em todos os indivíduos e o resultado, quando é testado em todos os indivíduos, o resultado é o censo. Agora, a renda familiar foi utilizada uma amostra de 300 indivíduos, selecionados aleatoriamente. Então, como ele diz que é aleatoriamente, então a amostragem foi casual simples. Resultado da questão, letra C. Foi utilizado um processo conhecido como censo e o processo de amostragem casual simples. Bom, vamos para outra questão, outro exemplo, ainda temos mais uma. Considere um planejamento amostral para a população de interesse, no qual é feita uma divisão dessa população em grupos idênticos à população-alvo, como uma espécie de microcosmos da população. E, em seguida, seleciona-se aleatoriamente um dos grupos e retira-se a amostra do grupo selecionado. A técnica de amostragem descrita é... Qual é a técnica de amostragem descrita acima? Então, primeiro você faz uma divisão da população em grupos idênticos e depois se escolhe uma amostra dentro de um determinado grupo. Resultado disto é a amostragem por conglomerados. Resultado, a amostragem por conglomerados. Essa é a definição. Bom, a gente mostrei a vocês aí algumas questões de prova de concurso onde aparece a definição, é necessário que você identifique qual é o tipo de amostragem que foi realizada. Vamos partir agora para o cálculo do tamanho da amostra. Para se definir o tamanho da amostra, é levado em consideração o número de indivíduos, o nível de confiança desejado, é levado em consideração o desvio padrão populacional e também o erro admitido. É muito comum nas pesquisas de intenção de votos, por exemplo, na época de eleição, você vê no jornal, a pesquisa foi realizada com 2.000 pessoas com erro de 2% para mais ou para menos. Então, para se fazer uma pesquisa, é necessário escolher
qual vai ser o erro máximo admitido. Então, normalmente nas pesquisas você tem aí erros de 2%. Quanto menor o erro que você quer na pesquisa, maior tem que ser o tamanho da amostra. O erro é inversamente proporcional ao tamanho da amostra, e é isso que mostra as fórmulas de cálculo de tamanho da amostra. A forma mais simples de calcular o tamanho de uma amostra é este: N é igual a variável reduzida Z, alfa sobre 2, porque o teste é bilateral, vezes o desvio padrão populacional dividido pelo erro que é admitido, o erro máximo de estimativa. Tudo isso elevado ao quadrado. Bom, caso você não tenha o desvio padrão, então você pode utilizar a amplitude dividido por 4 como um valor para estimar esse desvio padrão populacional. Bom, outra maneira de calcular o tamanho da amostra é quando você tem a porção da população de indivíduos que pertencem a uma determinada categoria de interesse. Em vez de você ter o sigma, então você tem esse percentual. Por exemplo, se esse percentual for de 20%, significa que tem 80% que não tem interesse em determinado, né, aspecto. Então você pode utilizar essa fórmula, em vez do sigma, você utiliza o desvio padrão, você vai utilizar o produto P vezes Q. Bom, vamos ver exemplo de cálculo de tamanho de amostra para a gente finalizar essa nossa etapa de aula. Olha só a primeira questão. Para que o erro padrão da média amostral seja reduzido à metade, deve-se, para o erro padrão da média amostral ser reduzido à metade, o que é que deve acontecer? O que acontece com o tamanho da amostra? Então vamos verificar. O tamanho da amostra é igual a Z, que multiplica sigma sobre o erro elevado ao quadrado. Bom, se eu chamar isso aqui de N1 erro 1, e N2 será Z vezes sigma sobre erro 2 elevado ao quadrado, então pode dizer que N1 sobre N2 será igual a erro 2 dividido por erro 1 elevado ao quadrado. Então, se ele diz, né, que para que o erro padrão da média amostral seja reduzido à metade, se o erro 2 for metade do erro 1, N1 sobre N2 terá que ser meio, né, E1 sobre 2 sobre E1. Você vai cancelar aqui o E1 elevado ao quadrado. Significa que o N1 sobre N2 será igual a 1 meio ao quadrado, 1 quarto. Logo, o N2 terá que ser igual a 4 vezes o N1. Ou seja, o tamanho da amostra terá que ser multiplicado por 4. A relação de tamanho da amostra leva à conclusão que o tamanho da amostra 2 tem que ser 4 vezes o tamanho da amostra de número 1. Gabarito da questão, letra B. Está aí mostrado. Está aí, letra B é gabarito. Está aí o cálculo para que você possa fazer suas anotações. Então, em prova, pode aparecer uma questão dessa maneira, para que você compare, faça comparações entre uma amostra e outra. Não esqueça que o tamanho da amostra é diretamente proporcional ao quadrado do desvio padrão e inversamente proporcional ao quadrado do erro. O erro que você quer admitir, permitir. Bom, próxima questão. Deseja-se fazer uma pesquisa de salários entre executivos de uma empresa formados em administração. De pesquisas anteriores de conselhos regionais de administração no país, sabe-se que o desvio padrão dos salários de todos os executivos enquadrados nessa categoria é R$ 6.250 e o salário médio é de R$ 9.600. Então temos aqui, né, o desvio padrão conhecido. Se o padrão é conhecido, 6.250. Bom, admite-se que essa população é infinita e deseja-se um grau de confiança de 95%. Bom, eu tenho um alfa, né, de 95%. Alfa, na verdade, 1 menos alfa, 95%. Como o teste é bilateral, alfa sobre 2 vai ser igual a 2,5, 2,5%. Bom, então aí você teria que ter a estatística Z. Essa estatística Z, a tabela Z para
a estatística Z será igual, né, para o valor 0, para o valor, eu teria que pesquisar o valor dentro da tabela 0,4475 e verificar os valores de Z. Bom, os valores de Z é 1,9 e 0,06. Então você vai ter 1,96. Considerando a tabela Z, você teria que procurar esse valor, vai encontrar 1,96. Bom, e aí então vamos calcular o tamanho da amostra. Vamos apagar isso aqui. Você pode arredondar para 2, né? Caso queira, em vez de usar 1,96, você arredonda aproximadamente 2. Aproximadamente 2 esse valor para ficar mais fácil o cálculo. Então, o tamanho da amostra será igual a Z, desvio padrão, sobre o erro elevado ao quadrado. Bom, a questão deu, né, que ele quer o tamanho da amostra é inferior a 1000 executivos. Vamos verificar. O erro está aqui, ó. O erro é igual a 500. Então, Z aproximadamente 2, eu arredondei para 2. O sigma é 6.250 dividido pelo erro, que é 500. Tudo isso elevado ao quadrado. Resultado disto, corte o zero, divida 625 por 5, ou 2 vezes 625 dá 1.250 dividido por 50 elevado ao quadrado. Podemos cortar, 125 por 5 dará 25, 25 ao quadrado, significa que o tamanho da amostra é 625 executivos. Como a questão disse que o tamanho da amostra é inferior a 1000, este item é julgado como certo. Então está aí calculado o tamanho da amostra e o nosso item é julgado como certo. Bom, vamos a mais exemplos aí. É necessário que você pelo menos treine esses exemplos para que possa fazer sua prova no concurso aí, ter um bom resultado. Não é tão difícil assim, agora é claro, o problema é memorizar todas essas relações que existem na estatística. Essa é a grande dificuldade. Precisa de treino. Vamos a mais um treino para a gente finalizar aqui nossa aula. Então, uma universidade está pesquisando o tempo médio diário que alunos das faculdades do país possam assistir televisão, estejam passando assistindo televisão. A pesquisa determina um grau de confiança de 95% e deseja-se a estimativa com erro de 0,25 horas ou 15 minutos. Um estudo piloto realizado especificamente para essa pesquisa mostrou que o desvio padrão é de 1,87 horas. Neste caso, o desvio padrão populacional sigma foi estimado pelo desvio padrão amostral 1,87 horas em um trabalho anterior. Porém, se não existisse esse trabalho prévio, o que geralmente é realidade, poderia-se supor o erro de 20% do valor do desvio padrão, ou 0,20 sigma. Precisa-se calcular quantas entrevistas serão necessárias para essa pesquisa. O N, né? Temos que calcular o N. N é igual a Z, que multiplica sigma sobre o erro elevado ao quadrado. Bom, a questão deu confiança de 95%. Significa, eu vou utilizar Z igual a 2 aproximadamente. Z aproximadamente igual a 2. 95% de confiança. Então vamos utilizar Z2. O sigma, deixa o sigma. O erro 0,2 sigma elevado ao quadrado. Com isso, ó, podemos cortar, não precisa usar 1,87 porque foi dado ali a relação. Significa que vai ficar N igual a 2 sobre 0,2 elevado ao quadrado. Significa 2 por 0,2 dá 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado são 100 entrevistas. Então são necessárias 100 entrevistas para poder, né, obter o resultado aí desejado. Pronto, todos conseguiram acompanhar o que foi feito. Eu não preciso usar o valor 1,87 porque eu tenho uma relação aqui do erro. O erro representa 20% de sigma.
Então eu posso cancelar o valor de sigma. Bom, e gente, todos conseguiram acompanhar aí o que foi feito. Eu espero que você tenha acompanhado nossa aula aí sobre a parte de amostragem. Bom treino, bons estudos e mais uma vez aí para que você possa anotar os dados e vamos finalizando nossa aula aqui.